Um monge e os seus discípulos caminhavam por uma estrada. Quando atravessaram uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge então correu pela margem do rio, entrou na água e pegou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora do rio, o escorpião o picou e, devido à grande dor que ele sentiu, ele acabou deixando o escorpião cair novamente no rio. Então o monge regressou à margem, apanhou um ramo de árvore, voltou até o rio e com esse ramo conseguiu salvar o escorpião. Depois juntou-se novamente aos seus discípulos na estrada. Os discípulos tinham assistido a tudo e olharam para ele perplexos e indignados. Então um deles falou: Mestre, a picada deve estar doendo muito. Por que salvaste aquele bicho ruim e venenoso, que se afogasse seria um a menos? Veja como ele respondeu à sua ajuda, picou a mão que procurava o salvar. Ele não merece a sua compaixão. O monge ouvia tranquilamente os comentários e respondeu serenamente: Ele agiu conforme a sua natureza e eu de acordo com a minha. Quando eu tinha uns 17 anos, eu trabalhei em um quiosque de praia de um amigo da gente, que é o Cido, que eu já até comentei dele em outro vídeo aqui no canal, um grande amigo nosso. E nesse quiosque, ele servia várias porções de peixe. Certo dia, chegou uma pessoa lá no quiosque, um senhor, olhou o cardápio, viu todas as porções que tinha, pediu uma determinada porção. Naquele dia, acredito eu que só estava trabalhando eu e ele. Ele na parte da cozinha, fazendo as porções, e eu na parte da frente, fazendo as bebidas e o atendimento. Então ele foi lá preparar a porção. Fez a porção super caprichada, como sempre fazia. E, gente, não é porque eu trabalhei lá não, mas a porção era uma delícia, O tempero muito bom, ainda vinha acompanhado com limão e um molhinho assim muito gostoso, que eu amo aquele molhinho verde, uma delícia. Enfim. E aí, essa pessoa recebeu a porção, comeu bastante da porção. Quando faltava mais ou menos uns 3 pedaços de peixe, ele voltou até o balcão com a porção e falou com o Cido, falou: olha, essa porção não estava boa, essa porção ela não vale o que foi cobrado aqui. Em determinada praia que eu já fui, vem muito mais, a quantidade de peixe do que essa porção aqui. E eu não acho que vale. E fez sabe assim, gente, um escarcéu. Eu fiquei assim, chocada. Por quê? Não por ele não ter gostado da porção, porque isso, independente, Gosto é gosto, poderia ter gostado ou não. Mas o homem comeu quase a porção inteira pra vir reclamar. Por que ele não reclamou logo no começo, quando ele recebeu a porção? Mas não, ele deixou pra reclamar depois. O Cido ouviu aquilo calmamente, serenamente, respondeu o homem com educação, aceitou os comentários que ele fez e tal. Eu assim, perplexa. Aí depois que as coisas se resolveram, eu falei com o Cido, depois só tava eu e ele. Eu falei: Cido, nossa, eu não ia aguentar ficar com essa calma que você tava, porque, gente, tava na cara que aquele homem tava agindo de má fé, por que ele não reclamou no começo, deixou pra reclamar agora, depois de já ter comido boa parte da porção e tal. E outra, no cardápio fala a quantidade de peixe que vem por gramas. Tudo bem, às vezes você não tem a noção, mas quando chegou a porção você viu, se era uma porção pequena, enfim. Por que ele não reclamou no começo? Aí, eu falei, gente, aí ele, o Cido, muito calmamente me explicou, que ele não ia entrar na frequência daquele homem, que aquela parte, o homem podia estar num dia ruim ou qualquer coisa que fosse, mas que ele não, e ele não ia deixar se contaminar. Resumindo, ele meio que me falou que ele não ia deixar se contaminar por aquilo. Na época, pela minha imaturidade, eu não entendi aquilo. Mas passou alguns anos, é claro que eu virei entender. E esse conto que eu acabei de falar pra vocês mostra bem isso. As pessoas agem conforme a sua natureza. Claro, tem dias que a gente não consegue agir da melhor maneira possível quando se apresenta uma situação assim. Mas é importante a gente lembrar pra gente não entrar nesse determinado tipo de vibração. Se a outra pessoa vir com 3 pedras na mão, que a gente receba ela com amor, com acolhimento. É claro, nos respeitando, porque a gente também não vai ouvir desrespeitos, A gente vai responder com calma, com tranquilidade, mas que a gente não entre nessa vibração ruim, porque isso acaba só fazendo mal pra gente mesmo. E a gente acaba se igualando àquela outra pessoa que chegou daquela forma, a gente não sabe pelo que ela passou, e também a verdade é que não nos interessa, Porque a gente não tem como lidar com os problemas dos outros, a gente só tem como
realmente nos controlar as nossas emoções para que a gente possa agir de uma maneira que isso vai fazer bem pra gente, que a gente vai conseguir passar um dia bom, um dia agradável, sem grandes emoções. Quantas vezes na vida, não é? Que a gente tenta agir de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, de uma maneira serena e acontece o primeiro desafio, a gente já parece que já esqueceu tudo aquilo de acordar com a vibração positiva, a gente parece que já esqueceu tudo aquilo. E a gente acaba entrando em uma vibração ruim, uma vibração de descontentamento, de frustração, de raiva até. O mestre, ele tinha a intenção de salvar o bichinho, independente de qualquer coisa, e assim ele o fez. Assim como Cido, ele tinha a intenção de ficar em paz, independente do que o outro falou pra ele. E assim ele conseguiu. Fala pra ele, Zé. Aquele mestre não podia deixar de salvar o bichinho por causa dos outros, mas ele salvou. Isso mesmo, amor. Tem situações que acontecem e a gente já percebe o que nos tirou aquela paz de espírito ou o que viria nos tirar quando a gente consegue manter essa vibração alta. Mas tem outras coisas que são gatilhos e é importante a gente identificar esses gatilhos para que a gente saiba lidar com eles e contornar uma situação quando ela se apresentar desafiadora. Sempre que possível também, e você puder sair daquela situação um pouco para você respirar, para acalmar o seu corpo e a sua mente, também é uma ótima coisa que você pode fazer, para que você se acalme, você consiga novamente pensar com calma, com tranquilidade, para aliviar a tensão e voltar à sua paz de espírito. Fica aqui essa história para a sua reflexão e lembre-se sempre, muitas vezes a gente acaba levando tudo para o lado pessoal, mas nem tudo é pessoal. A pessoa só vai conseguir te entregar aquilo que há dentro dela. Se há lixo dentro dela, ela não vai conseguir te entregar flores e vice-versa. Por isso que a gente sempre tem que cuidar do nosso interior para que a gente esteja bem e automaticamente a gente consiga ser o bem para outra pessoa. Desejo que você tenha um excelente dia, uma excelente semana e uma excelente vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!